Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 131. 131, que inclusive é um dos meus salmos favoritos, mas não vamos ler ele hoje. Vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 13, 1 Crônicas, capítulo 17, e o salmo que vamos rezar hoje é o 35. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal clicando no botão inscrever-se e no sininho. Seria maravilhoso. Como eu disse, é o dia 131 e vamos ler 2 Samuel capítulo 13, 1 Crônicas capítulo 17 e o Salmo 35. 2 Samuel. Absalão. Capítulo 13. Passou certo tempo. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. E Amnon, filho de Davi, enamorou-se dela tão apaixonadamente a ponto de ficar doente, pois sua irmã Tamar era solteira, e Amnon achava impossível tentar qualquer coisa com ela. Amnon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi. Jonadab era muito esperto. Ele disse: "O que tens, príncipe, que a cada dia estás mais abatido? Por que não me contas?" Amnon respondeu: "É por causa de Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Estou apaixonado por ela." Então Jonadab lhe propôs: "Deita-te, como se estivesses doente, e quando teu pai for visitar-te, pedirás que tua irmã Tamar vá dar-te de comer, que ela prepare algo diante de ti, para que possas ver, e ela própria te sirva." Amnon se deitou e fingiu estar doente. O rei foi vê-lo e Amnon lhe disse: "Por favor, venha minha irmã Tamar e frite aqui na minha frente 2 bolinhos, servindo-os ela mesma." Davi mandou um recado para a casa de Tamar: "Vai à casa de teu irmão Amnon e prepara algo para ele comer." Tamar foi à casa de seu irmão Amnon, que estava deitado, pegou farinha, amassou-a, preparou-a e fritou 2 bolinhos diante de Amnon. Depois tirou-os da frigideira à frente dele, mas Amnon não quis comer. E ordenou: "Saí todos." Quando todos saíram, Amnon disse a Tamar: "Traz a comida para o quarto e dá-me tu mesma de comer." Tamar pegou os bolinhos e levou-os a seu irmão no quarto. Mas ao aproximar-se dele para lhe dar de comer, Amnon agarrou-a, dizendo: "Vem, irmã, deita comigo." Ela replicou: "Não, meu irmão, não me forces, isso não se faz em Israel. Não cometas essa infâmia. Aonde irei com minha desonra? Tu serás um infame em Israel. Por favor, dize-o ao rei, e ele não se oporá para que eu seja tua." Mas Amnon não quis ouvi-la, forçou-a violentamente e dormiu com ela. Depois sentiu terrível aversão por ela, uma aversão maior que o amor que ele tivera. Ele disse: "Levanta-te e vai." Mas ela suplicou-lhe: "Não, irmão, expulsar-me agora seria maldade mais grave do que essa que me fizeste." Mas ele não lhe deu atenção. Chamou um criado, ele ordenou: "Põe essa mulher na rua e fecha a porta." Ela usava uma túnica com mangas, pois assim se vestiam tradicionalmente as filhas solteiras do rei. O criado a pôs na rua e fechou a porta. Tamar jogou pó na cabeça, rasgou a túnica e foi gritando pelo caminho com as mãos na cabeça. Seu irmão Absalão perguntou-lhe: "Esteve contigo teu irmão Amnon?" "Agora, irmã, cala-te. É teu irmão, não te angusties por isso." Tamar, desolada, ficou na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi soube do que acontecera e indignou-se, mas não quis desgostar seu filho Amnon, a quem amava por ser seu primogênito. Absalão não dirigiu a Amnon palavra boa ou ruim, mas guardou rancor por ter violentado sua irmã Tamar. Assassínio de Amnon. 2 anos depois, estando Absalão a tosquiar em Baal-Azor, em Efraim, convidou todos os filhos do rei. Apresentou-se ao rei, ele disse: "Um servidor está agora tosquiando. Digne-se o rei e sua corte vir comigo." O rei respondeu: "Não, filho, não vamos todos, para não sermos pesados." Ele insistiu, mas Davi não quis ir, e o despediu com sua bênção. Absalão lhe disse:
então venha conosco pelo menos meu irmão Amnon. O rei perguntou: por que deveria ir contigo? Mas Absalão insistiu. Então Davi mandou com ele Amnon e todos os filhos do rei. Absalão preparou um banquete régio e ordenou a seus criados: atenção! Quando Amnon estiver bêbado e eu vos der a ordem de feri-lo, matai-o sem medo nenhum. Eu estou mandando. Coragem, sede valentes. Os criados de Absalão cumpriram suas ordens. Então todos os filhos do rei começaram a fugir, cada qual em seu jumento. Ainda estavam a caminho e a notícia já chegara a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não sobrou nenhum. O rei levantou-se, rasgou as vestes e atirou-se ao chão. Todos os ministros rasgaram suas vestes, mas Jonadab, filho de Sama, irmão de Davi, disse: não pense sua majestade que mataram todos os filhos do rei. Morreu apenas Amnon. Absalão o decidiu no dia em que Amnon violentou sua irmã Tamar. Portanto, não se preocupe sua majestade pensando que mataram todos os filhos do rei, porque apenas Amnon morreu, e Absalão fugiu. A sentinela, erguendo os olhos, viu muita gente pelo caminho de Aaraim, na ladeira, e avisou o rei: vi gente no caminho de Aaraim, na ladeira do monte. Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei chegando. É como dizia teu servidor. Acabava de falar, quando entraram os filhos do rei gritando e chorando. Também o rei e toda a sua corte começaram a chorar, inconsoláveis. Absalão foi refugiar-se no território de Toumai, filho de Amiúde, rei de Gessur, onde permaneceu 3 anos. O rei Davi ficou de luto por seu filho todo esse tempo, mas depois de se conformar com a morte de Amnon, o rei fez cessar sua cólera contra Absalão. 1 Crônicas, capítulo 17. Promessa dinástica e oração de Davi. Quando Davi se estabeleceu em sua casa, o rei disse ao profeta Natã: vê, eu estou vivendo em uma casa de cedro, e a arca da aliança do Senhor está debaixo de lonas. Natã lhe respondeu: vai, faz o que pensaste, pois Deus está contigo. Mas nessa noite Natã recebeu esta palavra de Deus: vai dizer a meu servo Davi: assim diz o Senhor, não serás tu quem me construirá a casa para habitar. Desde o dia em que libertei Israel até hoje, não habitei numa casa, mas fui de tenda em tenda e de santuário em santuário. E em todo o tempo em que viajei de cá para lá com os israelitas, por acaso recomendei a algum juiz de Israel, aos que mandei governar meu povo, que me construíssem uma casa de cedro? Pois bem, dize isto a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei dos currais, de tuas idas atrás das ovelhas, para seres chefe de meu povo Israel. Estive contigo em todos os teus empreendimentos, destruí todos os teus inimigos. Eu te farei famoso como os mais famosos da terra. Darei uma terra a meu povo Israel. Eu o plantarei para que viva nela sem sobressaltos, sem que os perversos voltem a abusar dele como no passado, quando nomeei juízes em meu povo Israel e humilhei todos os seus inimigos. Além disso, eu te comunico que o Senhor te dará uma dinastia. E quando chegar o momento de ir com teus pais, estabelecerei depois de ti um descendente teu, um de teus filhos, e consolidarei seu reino. Ele me edificará um templo, e eu consolidarei seu trono para sempre. Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho. E não lhe retirarei minha lealdade como a retirei do teu predecessor. Eu o estabelecerei para sempre em minha casa e em meu reino, e seu trono permanecerá eternamente. Natã comunicou a Davi toda a visão e todas essas palavras. Então o rei Davi foi apresentar-se diante do Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus, e o que é minha família para que me tenhas feito chegar até aqui? E como se fosse pouco para ti, Deus meu, fizeste à casa do teu servo uma promessa para o futuro enquanto existirem homens, Senhor Deus. O que mais pode acrescentar Davi em tua honra, se tu conheces teu servo? Senhor, por amor a teu servo e segundo teus desígnios, foste magnânimo com teu servo, revelando todas essas maravilhas. Senhor, como ouvimos, não há ninguém como tu, não há Deus além de ti. E que nação há no mundo como teu povo Israel, ao qual Deus veio libertar para torná-lo seu e ganhar fama para ti com prodígios terríveis em seu favor, expulsando as nações diante do povo que libertaste do Egito?
Estabeleceste teu povo, Israel, como povo teu para sempre. E tu, Senhor, és seu Deus. Agora, pois, Senhor, mantém sempre a promessa que fizeste a teu servo e sua família. Cumpre tua palavra. Que teu nome perdure e seja sempre famoso, e digam: o Senhor dos Exércitos é Deus de Israel, e que a casa de Davi permaneça na tua presença. Tu, Deus meu, revelaste a teu servo que lhe edificarás uma casa. Por isso teu servo se atreveu a dirigir-te esta prece. Agora, Senhor, tu és o Deus verdadeiro, e fizeste essa promessa a teu servo. Digna-te, pois, abençoar a casa do teu servo, para que esteja sempre em tua presença. Pois o que tu, Senhor, abençoas, fica abençoado para sempre. Salmo 35. Pleiteia, Senhor, com os que me pleiteiam. Combate os que me combatem. Empunha o escudo e a adarga. Levanta-te para me auxiliar. Desencapa a lança e faze o bloqueio contra os que me perseguem. Dize-me: eu sou tua vitória. Sofram derrota vergonhosa os que me perseguem para me matar. Retrocedam com ignomínia os que tramam minha desgraça. Sejam palha diante do vento, e o anjo do Senhor os derrote. Seja escuro e escorregadio o caminho deles, quando o anjo do Senhor os perseguir. Porque sem motivo me escondiam redes e me cavavam valas mortais. O desastre imprevisto os surpreenda, os enrede a rede que esconderam e caiam na vala que cavaram. E eu festejarei o Senhor e celebrarei sua vitória. Todos os meus ossos proclamarão: Senhor, quem é como tu que defendes o fraco contra o poderoso, o fraco e o pobre contra o explorador? Compareciam testemunhas violentas e me interrogavam de coisas que eu nem sabia. Pagavam-me mal por bem, deixando-me desamparado. Eu, porém, quando estavam doentes, me vestia de pano de saco, me afligia com jejuns, e minha súplica era provada. Como por um amigo ou irmão, eu andava de luto, cabisbaixo e sombrio, como por uma mãe. Mas quando tropecei, eles se alegraram, se juntaram contra mim. De surpresa me golpeavam e me dilaceravam sem parar. Cruelmente caçoavam de mim, rangendo os dentes. Meu Senhor, quando vais olhar? Recobra minha única vida dos leões que rugem, e te darei graças na grande assembleia. Diante de um povo numeroso te louvarei. Que não cantem vitória meus inimigos traidores, a minha custa não façam piscadelas, os que me odeiam sem razão. Pois não vivem em paz, nem mesmo com a gente pacífica, tramam enganos. Riem de mim a gargalhadas. Nós o estamos vendo. Tu o viste, Senhor, não te cales, dono meu, não fiques longe. Desperta, levanta-te, Deus meu. Senhor meu, defende minha causa. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu. Não cantem vitória, não pensem: que bom, era o que queríamos. Não digam: nós o devoramos. Sofram derrota vergonhosa os que se alegram com minha desgraça. Fiquem cobertos de vergonha e opróbrio os que se gabam contra mim. Aclamem festivos os que apoiam meus direitos, os que querem a paz de teu servo, digam sempre: grandeza ao Senhor. E minha língua meditará tua justiça e teu louvor o dia todo. Pai do céu, nós vos louvamos e vos agradecemos, porque muitas vezes nós nos vemos em batalhas. Muitas vezes somos chamados a agir, chamados a falar, chamados a se conter, chamados a ficar em silêncio. Todas essas coisas. E, Senhor, nós, às vezes, é tão confuso. Às vezes não sabemos a forma como deveríamos agir, ou se deveríamos agir em primeiro lugar, quando devemos agir ou não. Senhor, especialmente quando confiastes vossos filhos aos nossos cuidados, é difícil de saber quando é necessário disciplinar e quando é necessário compreensão. É difícil saber quando a situação pede justiça e quando a situação pede perdão e clemência. Portanto, Senhor, pedimos a vossa sabedoria para tomar decisões, vossa sabedoria para ajudar os outros, vossa sabedoria em servir e liderar os outros. Porque, Senhor, muitas vezes não é tão simples, a vida não é simples e o próximo passo nem sempre fica claro. Então rezamos por sabedoria para saber o que fazer, para saber como continuar e para saber como pertencer a vós e a ajudar as pessoas ao nosso redor. Nos ajude a ser pessoas que podem ajudar os que estão à nossa volta. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa,
Cara, a gente... Vamos começar com 1 Crônicas porque é um pouco mais tranquilo. Então, temos uma... Não é uma reprise, né? Uma reprise de 2 Samuel, mas é aquela parte em que Davi diz: eu tô aqui vivendo numa casa de cedro enquanto Deus tá vivendo numa tenda. Daí o Natan diz: vai lá, faz um templo. Mas daí o Senhor vem e fala: não, você não tem que fazer meu nome grande, não precisa me construir uma casa. Eu é que vou te fazer uma casa. Eu que vou construir um grande nome para você. E a oração de Davi é sensacional. Porque ele percebe, Deus diz: eu te tirei dos currais de tuas idas atrás das ovelhas para seres chefe de meu povo Israel. E tem algo muito forte nisso. Davi percebe que ele foi abençoado, que foi chamado à grandeza, que foi verdadeiramente chamado à grandeza, que lhe foi dada uma missão. Lembra quando Davi conheceu Samuel? Que Samuel vai até os filhos de Jessé e Deus diz: não, Davi é o escolhido. Davi é quem eu quero que seja ungido rei do meu povo Israel. Ele é um homem que agrada o Senhor, lembra? Que o Senhor diz sobre Davi: o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Ele viu algo no coração de Davi que o agradou, né? E temos que lembrar disso. E aqui, em 1 Crônicas, capítulo 17, o Senhor reafirma que a dinastia de Davi será eterna, que o seu descendente permanecerá no trono e que será um reino pelo qual o mundo todo será abençoado. E eu ressalto essas coisas sobre Davi, que a gente viu aqui em 1 Crônicas, que, de novo, Deus disse que ungiu Davi e que dele virá uma grande nação. E eu ressalto essas coisas porque sabemos que em 2 Samuel, capítulo 11, Davi comete adultério e abusa de Betsabeia. Sabemos que ele trama a morte do marido dela, Urias. Sabemos que no capítulo 12, ele é repreendido pelo profeta Natan e que Davi se arrepende desse pecado. Porém, esse pecado ainda tem consequências. E uma dessas consequências é o que acontece aqui no capítulo 13. Que um dos filhos de Davi, Absalão, tem uma irmã chamada Tamar e um meio-irmão chamado Amnon. Os 3 são filhos de Davi. Temos essa história, né? Que Amnon cobiça sua meia-irmã Tamar. Eles têm o mesmo pai, mas mães diferentes, né? E... nossa, cara. É horrível. Metade do capítulo 13 é a história de como Amnon estupra sua irmã. E, cara, pra gente ver como é o pecado, né? Lá diz que ele enamorou-se dela tão apaixonadamente a ponto de ficar doente. E não tem outra palavra para descrever isso além de luxúria. Ele não amava sua irmã, ele só queria usá-la, ele estava cobiçando ela. Daí tem o amiguinho do Amnon que diz: vou te falar como você vai fazer para ficar sozinho com ela para conseguir o que você quer. E a Tamar, que estava só ajudando o irmão, que na cabeça dela estava mal. E nossa, eu sei que esse é um capítulo difícil de ler para muitas pessoas que estiveram em situações parecidas. O capítulo 11 também, né? Onde tivemos a história de Davi com Betsabeia. E eu gostaria de dizer algo para nossas irmãs aqui que passaram por esse tipo de coisa. Que é assim que o pecado acontece. Amnon, ele agarra sua irmã e é assim que quase todo o pecado acontece, não necessariamente o pecado sexual. E Tamar, ela diz: não faça isso, defendendo sua dignidade. E ela até diz: se você falar com Davi, poderemos nos casar. Eu não sei se isso seria realmente possível por eles serem meio-irmãos, mas assim, a Tamar está oferecendo a ele a oportunidade de manter a honra dela. Tipo, me trate como ser humano, me trate como alguém que mereça respeito e dignidade, casando-se comigo, e não simplesmente se aproveitando de mim à força. Mas ele não a ouve, ele é mais forte, ele agarra ela, a força e se deita com ela. E daí no versículo 15 diz: depois sentiu terrível aversão por ela, uma aversão maior que o amor que ele tivera. E de novo, isso é a parte da essência de um pecado. Não só de pecados sexuais, mas de quase todos os pecados. Quando conseguimos aquilo que estávamos cobiçando, aquilo que a gente não conseguia tirar da cabeça, nós passamos a odiá-lo, pois traz um sentimento de vergonha, de nojo. Amnon tratou ela de forma horrível, e agora ele se sente horrível. Então ele despreza a presença dela porque ela se tornou um lembrete de sua vergonha. E ela diz: não, por favor, não me mande embora porque você me violou. Porque a Tamar não foi só, eu não quero dizer só estuprada, mas o Amnon, na cultura deles, o Amnon destruiu não só o presente dela, mas seu futuro também. Porque agora ela não pode ser mais esposa de ninguém. Porque na cultura deles somente se casavam virgens. E Tamar agora tinha sido violada por seu irmão. Basicamente foi usada e descartada. Então, vamos até o nosso Senhor Jesus em oração agora, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora que você que passou por isso, você sentiu isso na pele, passou por uma situação de abuso. Então, pelo nosso Senhor Jesus, eu quero que saiba que a história de Tamar é horrível. E vemos o desespero dela ao dizer: você não só me violou, como agora você está me jogando fora.
E eu sei que muitas pessoas que passaram por situações assim se sentem desqualificadas e sem valor. Sentem que jamais poderão ser amadas novamente, e isso não é verdade. Eu quero fazer essa oração agora pelo nosso Senhor Jesus Cristo por você que está ouvindo. Ouça minhas palavras em seus ouvidos e permita que as palavras de Deus cheguem ao seu coração. Você pode ser amada. Mesmo se alguém te abusou e violou de você, você pode ser amada. Você pode ser amada verdadeiramente e eternamente. Você não está desqualificada. Seu presente, seu passado foi marcado por verdadeira ferida, verdadeira maldade, mas o seu futuro pode ser restaurado. Seu futuro pode ser redimido. Seu futuro é um futuro de esperança, porque o nosso Deus é um Deus que recolhe coisas que foram quebradas e as faz inteiras novamente. Ele procura o que se perdeu e encontra. Ele pega o que está morto e devolve a vida. Então, se você sente, e isso serve para todo mundo, seja lá pelo que você passou, se você está machucado, Jesus quer te curar. Se você se sente perdido, Jesus quer te encontrar. Se você se sente como se tivesse morrido, Ele quer te levantar e te dar um futuro repleto de esperança. Ouçam essas palavras. Essa é a verdade sobre o amor que Deus tem por você e o que Ele planeja para o seu futuro. Sua vida não acabou. Está bem longe disso. Voltando para a história, diz lá no versículo 21, o rei Davi soube do que acontecera e indignou-se. E depois diz que o Absalão guardou rancor. E como vemos, o Absalão espera 2 anos e aí vinga sua irmã matando seu meio-irmão Amnon. E tem algumas coisas para se prestar atenção aqui. Primeira, esse é o começo do Absalão se rebelando contra seu pai Davi. É o início de sua tentativa de tentar colocar o povo de Israel ao seu lado contra Davi. Isso é uma das coisas importantes. Mas uma outra coisa, que talvez seja até mais importante, é que essa é a primeira vez que vemos Davi. Lembra lá no capítulo 11? Ele ignora o dever dele como rei. Ele tinha que ir lá lutar, proteger o seu povo de Israel, mas ele fica em casa, fica em Jerusalém. Daí acaba cometendo adultério e depois assassinato. E daí, de novo aqui, porque no versículo 21 diz, o rei Davi soube do que acontecera e indignou-se. Mas se você prestar atenção, não diz que ele fez alguma coisa a respeito. Ele não fez nada. Ele se indignou do seu filho ter estuprado a irmã. Ele se indignou, mas ele não fez nada. E isso é algo que é particularmente importante para nós. Lembra? Antes o Davi, qualquer coisa, ele consultava o Senhor. Lembra? Deus, essa é uma luta que eu devo me envolver? Ou é uma luta da qual eu devo me afastar? Ele consultava o Senhor e o Senhor respondia tipo, vai lá, ou não, dessa aí você se afasta. E aí o Davi fica bravo, mas só segue o dia dele. Ele fica bravo, mas não age como um pai que deveria. Ele não disciplina o filho que fez algo extremamente horrível, nem defende sua filha que passou por tudo isso. Davi fica bravo, mas não faz nada. E ele nem consulta o Senhor se deveria ou não fazer algo. E isso serve para todos nós. Porque vamos ver as consequências disso nos próximos capítulos, nos próximos dias. Mas isso é algo que marca a vida de Davi, quando se trata de sua família. Ele ignora as responsabilidades dele lá no capítulo 11 e parece que aqui ele continua ignorando. Seu coração ainda é de um homem que agrada o Senhor, porém suas ações não correspondem à altura. Então eu rezo ao Senhor por mim e por vocês, porque todos nós temos um grande chamado. Todos nós que fomos feitos filhos de Deus temos um grande chamado. Todos temos corações que agradam o Senhor, no entanto, nem sempre correspondemos a esse chamado. Por isso precisamos rezar uns pelos outros. Então rezemos por aqueles de nós que foram feridos, por aqueles que estão perdidos e por aqueles que se sentem mortos, para que Deus possa nos curar, possa nos completar, possa nos encontrar e nos trazer de volta à vida. Eu estou rezando por vocês, por favor, rezem uns pelos outros e por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.